Olá, boa tarde, olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje, dia 17 de outubro, uma segunda-feira, seja muito bem-vinda. Eu sou a Teca da Imagina Alinhando e eu ajudo mulheres a criarem amigurumis autorais sem depender de receitas prontas ou de tutoriais. E hoje, o assunto que eu trago aqui é um assunto que de vez em quando me perguntam nas lives. Boa tarde, Cláudia. Me perguntam nas lives, que é uma dúvida assim recorrente, pode ser que seja sua também. Então, vamos ao assunto. Qual é o assunto? O assunto é como alterar o tamanho de um amigurumi. Como fazer ele maior, como fazer ele menor. Então, vamos falar sobre isso hoje. E eu vou trazer para vocês duas maneiras de fazer isso, tá bom? Então, eu vou falar especificamente da alteração de tamanhos de amigurumis, eu não vou executar nada e não vou falar de outras técnicas também mirabolantes aí, somente essas duas, que realmente deve existir não, existem outras, mas não é o caso aqui. E para você que quer deixar de ser refém de receitas prontas e começar a criar os seus amigurumis autorais. Por que é interessante você saber disso? Veja bem, digamos que você recebe uma encomenda. Você tem até uma receita ali de um amigurumi bonitinho, tal, que você até já fez, já está acostumado com ele. Você recebe uma encomenda e a pessoa pede assim, que ela quer exatamente aquele, mas quer num tamanho maior ou menor, né? Como é que você faz isso? Como que você dá um jeito nisso? Então, é sobre isso, você veja como isso é uma oportunidade. Antes de você sair se descabelando aí pela internet procurando uma outra receita, vamos ver que tem artifícios que a gente pode usar para reduzir o tamanho do amigurumi ou aumentar, né, se for o caso. Bom, então, eu vou te contar primeiro uma historinha. Aconteceu comigo, tá? Uma vez uma amiga minha pediu para eu fazer um arranjinho de flor para colocar no centro de mesa. E ela queria, não era bem um arranjinho de flor, um arranjinho para colocar no centro de mesa. E esse arranjinho, ela queria que tivesse 2 ou 3 tipos de plantinhas diferentes. E eu até já tinha isso, mas era um arranjo maior e ela queria um pequenininho. E aí, qual é a solução? Então, veja bem, se você já cria amigurumi, sim, você já deve estar intuindo qual que vai ser a solução. Mas se você não cria ainda, e eu vou partir do princípio que quem está aqui ainda não participou da jornada do amigurumi sem receita, então eu vou explicar como é que faz. Então, vamos lá. Temos duas maneiras. A primeira maneira de você alterar o tamanho do amigurumi pode parecer até bem besta, assim, bem simples demais. É alterar o fio. Daí você pergunta, só isso? Não é só isso, mas é isso. Como que você faz isso? Então, e por quê, né? Por que alterar o fio altera o tamanho do amigurumi? Então, vamos lá. Digamos que você vai fazer um amigurumi com fio bem grosso e uma agulha bem grossa. Seu ponto vai ficar grandão, certo? Se você fizer o mesmo ponto com uma agulha bem fina e uma linha bem fina, ele vai ficar pequenininho. E aí, o que acontece? O amigurumi feito com fio grosso, ele vai ficar grande, feito com fio fino, vai ficar pequeno. Essa primeira maneira é a maneira mais simples da gente alterar o tamanho de um amigurumi sem precisar mexer na receita. Boa tarde. Oi, teve um probleminha aqui, já voltamos, calma. Então, como eu ia dizendo, essa é uma maneira bem simples da gente alterar o tamanho do amigurumi sem precisar mexer na receita. Qual outro? E aí, assim, nossa, gente, a confusão aqui, eu fiquei até perdida. Eu estava falando da agulha mais grossa, você produz um ponto maior, e da agulha mais fina, você produz um ponto menor. E isso é bem interessante, principalmente para quem já quer começar a criar amigurumi, saber o tamanho do seu ponto. Olha só, quando você pega uma receita, normalmente ela deve trazer o tamanho do amigurumi, mas nem todas trazem isso. E mesmo que trouxer, o que acontece? O tamanho que está ali na receita, ele foi calculado
para aquela linha, para aquela agulha e para aquele ponto daquela criadora, daquela artesã. Por isso que eu digo que é muito importante para quem já vai começar a criar, conhecer o seu ponto, porque todas nós temos um ponto diferente. A tensão da linha é diferente para cada pessoa. E a gente produz o crochê de tamanhos, de dimensões diferentes. Então, é muito importante, primeiro, você saber o seu ponto e, segundo, você saber que não adianta você usar, por exemplo, uma linha muito grossa com uma agulha fina. Você vai criar nozinhos. Ou você usar uma linha muito fina com uma agulha grossa. Você vai criar uma trama totalmente aberta. Então, sempre é bom você usar a linha e a agulha adequada para aquela linha, para ficar mais confortável. Você quer ver como, por exemplo, o meu caso, tá? O meu ponto, ele é naturalmente muito apertado. Então, eu tenho que usar uma agulha mais grossa, sempre. Então, eu já sei disso. Quando eu pego uma receita e vejo ali o número de pontos e o número de carreiras que vai ter, e eu já sei qual a linha que eu vou usar, intuitivamente eu já sei que tamanho vai ficar. E isso é o que acontece quando você começa a criar amigurumis. Você conhecendo o seu ponto, mesmo que a receita não diga qual o tamanho que vai ter, você sabendo qual o tamanho que você produz o ponto, você já vai conseguir intuir qual vai ser o tamanho daquele amigurumi, qual o tamanho final do amigurumi. Mágico, não? Então, essa primeira maneira é bem simples. Como eu falei, é só trocar a linha e a agulha. Mas pode ser que não seja isso que você queira. Por exemplo, pode ser que você queira mudar um pouquinho a forma do amigurumi. Então, aí vem a segunda maneira, que é você alterar a receita. E aí, como é que funciona isso? Vamos lá. Então, pode ser que você tenha a receita em mãos, por exemplo, de uma boneca, e você queira que ela fique maior, mais gordinha, com as pernas mais compridas, você quer realmente alterar ela. Então, para isso, você vai ter que alterar a receita, não tem muito jeito. Porque se você só alterar o fio, o que vai acontecer? Você pode até produzir alguma coisa maior ou menor, mas vai ser proporcional, vai ser tudo maior e tudo menor. E não é esse o foco. Digamos que você tem uma boneca ou um bichinho e queira fazer barrigudinho. Não vai adiantar você só trocar o fio. Você tem que mexer em alguma coisa para criar aquela forma. Você concorda comigo? Então, vamos lá. O que eu teria que fazer? Por exemplo, quando eu falo em alterar receita, vamos abrir aspas aqui. Quando eu falo em alterar receita, veja bem. O fato de você alterar uma receita, você está entrando no coração da criação do amigurumi. Que é bem isso que a criadora faz, criar uma receita. Então, alterar uma receita é um trabalho muito parecido com o da criação da receita. Então, vamos ver o que é, por exemplo, você transformar uma boneca numa boneca mais gordinha. O que você teria que fazer nessa boneca? Bom, então vamos pensar. Para você ter alguma coisa maior no amigurumi, o que você precisa ter? Mais pontos, certo? Para você ter mais pontos, você vai ter que aplicar aumentos. Mas como eu falei, eu quero uma boneca com uma barriga maior ou um bumbum maior. Então, eu não vou distribuir aumentos por toda a circunferência do corpo, porque se eu fizer isso, realmente ela vai ficar maior, mas vai ficar tudo por igual, não vai criar uma barriguinha ou uma bundinha, entendeu? Então, eu tenho que distribuir aumentos numa região do corpo para que forme essa barriguinha e depois diminuir isso para realmente dar aquela forma de barriguinha. E isso realmente é alterar a receita. Mas pode ser que você não queira fazer isso. Antes disso, deixa eu ver aqui quem que está falando boa tarde. Tem um monte de gente entrando aqui, eu não estou nem dando bola para eles. Para elas, na verdade, né? Maria das Dores. Boa tarde, Maria das Dores. A Maria Bethânia está aqui também. Boa tarde. Rita Martins, boa tarde.
Pessoal que está chegando agora, boa tarde a todas, sejam muito bem-vindas. Essa é a primeira Arte Selma. Boa tarde. Essa é a primeira das lives de aquecimento para a jornada do amigurumi sem receita. Nós estamos falando sobre alterar o tamanho de um amigurumi. Cibele, boa tarde. Rosana, boa tarde. RVS, boa tarde. Meninas, boa tarde todas, sejam muito bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui. Então, eu estava falando sobre a alteração do tamanho de um amigurumi. A primeira maneira, vamos falar de duas. A primeira maneira, que é a mais simples de todas, alterando a grossura da agulha e a grossura do fio. Para isso, quando você altera, você aumenta ou diminui o tamanho do seu ponto e, consequentemente, o amigurumi aumenta ou diminui, certo? A segunda maneira é essa que eu estava explicando agora, que é alterar a receita. E alterar a receita significa que você vai entrar lá no meio da técnica de criação de amigurumi. Por quê? Você já vai ter que começar a enxergar, a entender como é que funciona os aumentos, como funcionam as diminuições para você dar forma nesse amigurumi. Então, eu falei aqui o caso da barriguinha. Você tem uma boneca, você quer criar uma boneca barriguinha não, né? Vamos fazer uma bundinha nela? Você quer fazer ela bundudinha. Então, você precisa saber aonde distribuir aumentos, porque só com o aumento é que você vai realmente aumentar, né, o número de pontos ali naquela região. Mas você não vai distribuir por igual, você tem que saber aonde distribuir. Mas digamos que você não queira fazer isso, não quer mexer no corpo da boneca, não dessa maneira, pelo menos. Você quer só deixar ela com as pernas mais compridas. Ah, mas aí é fácil, né? É só ir colocando carreira na perninha, ela vai ficar com a perna comprida. Fácil. Então, vamos complicar. Você quer deixá-la mais comprida, mas não encompridando só as pernas. Você quer deixar ela com o corpo mais comprido. Para piorar, o corpo dela não é um cilindrinho assim de alto a baixo. É aquele formato que a gente conhece bem, que é aquele formato assim, de pera, né? Então, você tem lá uma boneca fofíssima que tem um corpinho de pera e você quer deixar ela mais alta. Seja mais esguia ou mais alta. E daí aumentar também. Vamos dizer que você só quer deixá-la mais alta. Como você faz? Nesse caso, você teria que começar a intercalar carreiras entre os aumentos e as diminuições para que ela vai ficando mais compridinha, certo? Mas aí mora o perigo. Por quê? Quando você começa a encompridar o corpo da boneca, aí você começa a perder as proporções de braços e pernas. O que vai acontecer? Ela vai ficar com um corpo comprido e um bracinho de dinossaurinho, né? Ou então vai ficar com as pernas curtinhas. Então, você já vai ter que começar a pensar também na questão de proporção. Não é só você esticar o corpo da boneca. Você tem que começar a ver isso como um todo. E se você estica, você deixa ela mais comprida, mais magrelinha. Se você não quiser que ela fique mais magrelinha, você vai ter que também mexer na circunferência dela. Está vendo como tudo isso acaba se juntando, se intrincando? Parece muito complicado? Parece, mas não é. E aí é que vem o grande segredo da criadora. Por quê? Porque se você já cria amigurumis, isso tudo fica meio que no automático. Você quando enxerga, você vê ali o corpinho, você já começa a imaginar o que você tem que fazer, aonde você vai aumentar, esse aumento, o que vai causar, onde mais você tem que mexer, entendeu? Tudo fica assim, interligado e você já consegue intuir isso. E assim, se você pensar, mas vai dar muito trabalho. Tá,
mas imagine que você pegou uma encomenda. Voltemos ao caso da encomenda. Ou que alguém, você recebeu um pedido, sei lá, de um neto, um sobrinho, e se você fizer isso, você vai terminar com um produto único. Único, não vai ter igual, é único. E isso, exatamente isso é o trabalho da criadora de amigurumis. Qual que é o trabalho de você criar um amigurumi autoral? É você, a partir de uma ideia que você tenha, ou a partir de... você viu alguma coisa, um pedaço de um amigurumi que te chamou a atenção, você pensou em criar uma boneca com, ao invés de fazer o pé com um dedinho, aquele pé redondo, grandão, as pernas grossinhas, enfim. Você, a partir de uma ideia, você desenvolver essa ideia desde o começo, desde a concepção, desde o projeto, passando pela a fase de execução até a fase final, que é quando você cria uma receita completa, você define os fios, define a agulha, escreve a receita e qualquer pessoa consegue reproduzir essa receita. Esse é o trabalho da criação de amigurumis autorais. E tem a grande bondade de que ele vai ser seu, que ele vai ser único e você é a dona daquele amigurumi. Você pode postar, você pode ensinar, você pode vender, você não precisa da autorização de ninguém. Esse é o trabalho da criadora. Vamos ver o que perguntaram por aqui, porque eu vi que tem pergunta, eu fico falando sem parar. Ainda quando a minha filha participa das lives, de vez em quando ela me dá uns puxão de orelha, mas vamos ver aqui. Temos que conhecer sobre ideias geométricas. Acho que é forma geométrica. Será? Temos que conhecer? Não é bem temos que. Quando você começa a criar, você acaba esbarrando nisso, né? Você não tem que conhecer, mas você acaba conhecendo, você acaba criando essas formas, porque para você criar uma forma de pera, você tem que saber como fazer para criar isso. Criar um cilindro, né? Ou tem formas que são bem mais simples, né? Tem formas que são realmente mais elaboradas. Mas não é assim, temos que. Você acaba conhecendo, você acaba desenvolvendo várias formas, tá bom? Então, você entendeu como é importante você começar a criar os seus amigurumis? Já começar a pensar nesse assunto de criação de amigurumis? Você conseguiu entender isso? Se sim, e se você gostou dessa ideia, então eu tenho realmente um convite para te fazer. Vamos lá, a pergunta agora certinho. Sobre formas geométricas. Ah, tá. Você precisa saber sobre formas geométricas. Já eu respondo você como é que é? Meia dias. O que eu falei, você não precisa entender as formas geométricas ou conhecer as formas geométricas, porque quando você começa a criar, você acaba esbarrando nelas e entendendo como é que... É assim, você quer criar uma coisa, você tem uma ideia na cabeça, você sabe a forma que você quer dar para aquilo. E aí você vai trabalhando para criar aquela forma. Então, não vou dizer para você que você tem que saber o que é um pentágono, sei lá, dodecágono, sei lá eu. Não precisa saber. Quantos ângulos tem dentro de um quadrado, né? Que tipo de ângulo? Não precisa saber nada disso. Simplesmente, quando você vai criar e você tem o projeto, você já vai trabalhando para criar aquela forma. Não necessariamente você precisa saber do que se trata aquela forma. Quem nunca fez amigurumi consegue aprender facilmente? Eu acho assim que quem nunca fez amigurumi consegue aprender desde que queira, sabe? É uma questão assim, você se empenhar em aprender. Amigurumi não é nada de outro planeta, não. Também não vou dizer que é fácil, porque tem gente que tem mais dificuldade. Mas não é tão difícil assim, muita gente faz. Então, fazer
não é assim nenhum bicho de 7 cabeças. Tem um monte de tutorial, inclusive no meu canal do YouTube, Instagram, Facebook, tem tutorial ensinando a fazer, tem vídeo de passo a passo, tem receita, é tudo gratuito. Entra lá que você vai ver que tem bastante material. Se você nunca fez amigurumi e quer começar a fazer, me procura que lá tem bastante material. Deixa eu ver aqui mais alguma perguntinha. Se a gente não consegue desenhar muito bem, consigo criar uma peça? Consegue. Consegue. Consegue sim. Você não precisa ser uma desenhista. Eu sempre falo isso, sabe? O foco da criação não é você ser uma desenhista, é você criar. O desenho você tem que fazer para você saber o que você quer fazer. Entendeu? A ideia está na tua cabeça. E tem uma coisa, a partir do momento que você põe no papel, seja lá do jeito que for, sabe? Você pensa assim, uma criança, por exemplo, se você falar para uma criança desenhar qualquer coisa, ele vai desenhar e não vai te dizer assim, ah, mas eu não sei desenhar. Não, ele vai lá, pega a canetinha e desenha, e nem que faça uma bola e vai dizer, olha, essa bola é um barquinho, a vela que está ali no meio do mar. Você vai acreditar, porque para ele é assim. É assim que funciona o desenho para a gente. Você não precisa de nenhum desenho de obra de arte. Você precisa de um desenho que você entenda o que você quer fazer e que nesse desenho você já consiga definir algumas coisas. Então, não saber desenhar não é impeditivo para você criar uma peça, de maneira nenhuma, tá bom? Vamos ver aqui mais alguma pergunta. Diminuir e aumentar, tem alguma dica? Então, Verônica, boa tarde. Primeiro, diminuir e aumentar. Diminuir e aumentar é muito simples, né? Sim, você entra no YouTube e vai ter lá milhões de vídeos ensinando a fazer aumento e diminuição. Mas colocar os aumentos e as diminuições nos locais corretos, assim, não é uma questão de ter dica, é uma questão do que você quer fazer. Se você está fazendo uma bolinha, por exemplo, tem lá aquela regrinha da bola no amigurumi, né? Primeira carreira você inicia com 6 pontos, não é necessário sempre iniciar com 6. Mas você inicia com 6 pontos, segunda carreira só aumento, terceira carreira é 1 ponto e um aumento, quarta carreira 2 pontos e um aumento e vai assim, né? E depois vai diminuindo na mesma proporção. Isso para fazer uma bola. Para fazer formas mais complexas, você tem que ver exatamente o que você vai fazer. E aí é que está o grande segredo da criação. É você saber aonde você quer criar o volume e aonde colocar os aumentos e as diminuições. Então, assim, não é uma questão de dica, sabe? Não é dica. A dica é você participar da jornada do amigurumi sem receita. Quem sabe eu posso te ajudar mais lá, né? Comecei a fazer agora e só fiz 3. Lúcia Oliveira. Boa tarde, Lúcia. Comecei a fazer agora, imagino que é o amigurumi, só fiz 3. O problema é que minha mão está ficando doída e inchada. Tem alguma coisa que eu posso fazer para evitar esse problema? Tem. Tem. A não ser que você tenha uma doença crônica, né? Você tenha já uma LER, daí o negócio é fazer fisioterapia mesmo, procurar ajuda especializada. Mas, normalmente, toda amigurumeira, toda crocheteira, acho que toda tricoteira também, assim, qualquer pessoa que trabalha muito, trabalhos manuais, né? Esse exercício aqui, acaba ficando com dores. E sim, tem uma série de exercícios que a gente pode fazer. Inclusive, não tenho certeza, mas eu acho que lá no meu canal da Imagina Alinhando, no YouTube, tem um vídeo que eu falo sobre isso, sobre alguns exercícios que você pode fazer para diminuir a dor e também para fortalecer isso aqui, para você sentir menos dor. E eu entendo quando você fala que só fez 3 e já está com dor. Também tem um porém assim,
se você está usando o fio correto com a agulha correta, porque às vezes, se você estiver usando um fio muito grosso, pode ser que você acabe ficando com dor, porque fica muito pesado. A mesma coisa com um fio muito fino, com uma agulha inadequada. Então, são vários probleminhas. Eu não sou fisioterapeuta, tá? Então, eu não sou a melhor pessoa do mundo para te indicar o que fazer. Mas tem algumas práticas, alguns exercícios que a gente pode fazer. Um deles, bem simples, é aquele com aquela bolinha. Sabe aquela bolinha de fisioterapia que a gente fica apertando? Esse é um exercício excelente para fortalecer essa musculatura aqui, mas tem outros, claro. E como eu falei, se não for uma doença, né, uma LERC, daí você tem que procurar mesmo ajuda especializada. Daí não é a Teca que vai te ajudar. Tá bom? Espero ter respondido alguma coisa. Andy, artesã, realmente não é um bicho de 7 cabeças, só 5. Ah, não seja assim, não são 5 cabeças. Criar amigurumi, não vou dizer que é bem mais fácil do que você pensa, não. Mas não é difícil, não. E você vai ver, se você participar da jornada, você vai ver que primeiro a gente tem que começar a treinar o nosso olhar. Porque a gente vê o amigurumi, acha bonitinho, acha lindinho, mas na nossa cabeça a gente só vê aquela imagem chapada. A gente tem que começar a treinar o nosso olhar para começar a enxergar o amigurumi como ele é. Uma coisa em 3 dimensões. Nunca tinha feito até 20 dias atrás. Já estou alterando receita para deixar do meu jeito. Trabalhoso sim, mas é gostoso demais. Olha só, gente. Olha só. 20 dias ela já está alterando receita. Não é fantástico isso? Quem que é essa? Elci Meire Marques. Olha só, meus parabéns. Então, olha só como é que são as coisas. É assim, para quem perguntou, dá trabalho fazer? Dá trabalho criar? Se você quer muito fazer, você vai aprender a fazer. Se você quer muito criar, você vai aprender a criar. É claro que a gente tem alguns atalhos. É claro que muitas coisas eu posso ajudar. Mas, no fundo, vai muito de você querer fazer. Faço alguns amigurumis e meu sonho é criar. Legal, Verônica. Seja bem-vinda, então. Dá para criar sem desenho? Olha, eu diria assim, desenho não é impeditivo. O fato de você não saber desenhar não significa que você não vai conseguir criar. Agora, sem nenhum desenho, nem que você faça um quadradinho e coloque algumas coisas ali dentro. Sempre é bom você ter um projetinho. Gente, não se assuste com desenho. Desenho é o de menos. Se você não conseguir desenhar, pega uma criança e pede para desenhar para você, sabe? Simples assim. Não se preocupe. Se você não sabe desenhar, procura na internet uma figura. Qualquer figura, para servir de base. E é isso. Muito obrigada. Amei a sua explicação. Obrigado. Vamos ver mais alguma pergunta? A Thalita respondendo, vai ter uma live sobre esse assunto no aquecimento ainda. Já não sei mais o que a Thalita está falando. Opa, olha eu fazendo bobagem aqui. Ah, tá. A Thalita deu um grito aqui e me contou qual é a próxima live que vai ter. É a live sobre aumentos e diminuições. Nós vamos ter uma especialmente falando sobre isso, tá bom? Então, para quem está em dúvida, perguntou se tenho dica e tal, vai ter uma live sobre isso ainda. Tá joia? Deixa eu ver aqui se eu não esqueci de nada. Ah, sim. Tá. Primeiro eu vou ler aqui as perguntas. Bonecas e mimos.
Eu faço crochê, mas nunca tinha feito amigurumi. Comecei um São Francisco de Assis, mas acabei idealizando como faço em pano. Deu certo. Agora estou tecendo um Papai Noel, mas queria este em pé. Olha, eu já fiz São Francisco de Assis, ficou bem legal. Papai Noel, mas queria ele em pé. Muito bem. Tem alguns truques para deixar ele em pé. Comecei bonecas e mimos, comecei fazendo como sapatinho de criança. Olha aí, você está criando já, menina. Olha que coisa. Tem muita gente criando aqui. Ariane Físio. Ah, tá. Olha aqui, gente. Ó, alguém que dá ótimas dicas e exercícios para nós artesãs. Eu acho que foi bem essa Ariane que eu assisti uma live dela e peguei ideias também. Como você é simpática, que me... Ah, obrigado. Eu estou encantada, adorando a experiência, ansiosa, aguardando a jornada. Legal. Estou te ouvindo e tecendo aqui. Eu comecei agora. Quem que é essa? Quem que é essa? Ai, meu Deus, eu me perdi. Andi, artesã. Vamos fazer um apanhado geral. Fazer uma recapitulação do que foi falado aqui. Como você faz para aumentar ou diminuir o tamanho de um amigurumi? Duas maneiras. Primeiro, mudando simplesmente a linha e a agulha. E aí, por linha e agulha, você sempre tem que usar uma agulha compatível com a linha. Senão acontece aquelas coisas assim, de você usar uma agulha, uma linha muito grossa, e aí o trabalho fica todo estranho, todo repuxado. Não. Para dar certo, você tem que usar uma linha e uma agulha compatível. E, além disso, você tem que saber como que é o seu ponto. Também não vale se você for como eu, que tem um ponto muito apertado, aí você chega lá na loja e tem lá, você vai comprar um barbante assim, da grossura de um dedo, e daí fala assim, ah, você vai usar uma agulha número 5, você não vai nem conseguir fazer. Estou chutando, tá? No meu caso é assim, que quando eu uso uma agulha, uma linha muito grossa, tem que usar uma agulha que parece um galho de árvore. Então, assim, conhecer o seu ponto é importante, comprar a agulha e a linha compatível. E aí, se você tem um amigurumi e quiser aumentar ele, usa uma agulha mais grossa, uma linha mais grossa. Quiser diminuir, agulha mais fina, linha mais fina. É isso, sem mexer na receita. Segunda maneira é quando você tem que alterar a receita. Porque dessa primeira maneira você vai aumentar tudo por igual ou diminuir tudo por igual. Mas se você quiser fazer alguma coisa diferente, tipo criar, como eu falei, criar uma bundinha no amigurumi, criar uma barriguinha no amigurumi, não adianta você simplesmente trocar linha e agulha. Você vai ter que mexer na receita, você vai ter que colocar aumentos e diminuições para dar aquela forma, tá certo? Se você quiser deixar ele mais comprido, você vai ter que mexer na receita, vai ter que intercalar carreiras. E aí, além disso, se você deixa muito comprido, você pode ter problema de que os braços vão ficar muito curtinho. Braço, pata, o que for, vai ficar muito curtinho. Então, você também tem que pensar nesse ladinho da proporção. Vocês querem verem um exemplo? Deixa eu ver se eu estou com os dois aqui, ó. Eu estou fugindo da câmera. Mas vocês querem verem um exemplo do que é aumentar ou diminuir um amigurumi sem mexer na receita? Vocês estão vendo aqui, tem uma girafinha, essa pequenininha aqui no cantinho. E aqui tem uma outra girafa. Essas duas girafinhas aqui, elas têm absurdamente a mesma receita. Enquanto essa daqui eu fiz numa linha, tipo linha Anne, que é aquela linha um pouco mais, não é tão fina, né? Mas é um pouquinho fina. Ela ficou com uns, se não me engano, ela tem 14 centímetros ou 15 centímetros, essa girafinha. Esta aqui tem quase 30, foi feita com barbante. Então, só para vocês verem, a receita é absolutamente a mesma. Só mudei o fio e a agulha.
já deu essa diferença aqui, olha, tá? Então é isso. Para mudar formato, daí sim você tem que mexer na receita, e para mexer na receita, dependendo do que você for fazer, não é tão simples assim. Você tem que criar formas, você tem que analisar a proporção e tudo mais. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Estou inscrita na comunidade. Sou Andréia Galvão. Bem-vinda, Andréia. Comecei a fazer amigurumi na pandemia e me apaixonei. Gente, mas quem que não se apaixona por fazer amigurumi, né? Ô, coisinha boa da gente fazer. Tá louco. Obrigada, Thalita. Muito bem, gente. Gente, então era isso. O assunto de hoje era esse. Agradeço a participação de todas. Que bom que vocês estiveram aqui hoje. Um beijo a todas. Até mais.